Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451, um romance que trata de uma ditadura que queimava livros, certa vez declarou, abro aspas, a digressão é a alma do intelecto. Tirem-se os apartes filosóficos de Dante, Milton ou do fantasma do pai de Hamlet e o que fica são os ossos esquálidos. Não me insultem com decapitações, decepações de dedos ou esvaziamento de pulmões que pretendam fazer minhas obras. Preciso de minha cabeça para rejeitar ou assentir, minha mão para saudar ou fechar em punho, meus pulmões para gritar ou sussurrar. Fecho aspas. O artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, reação jurídica da ONU às doutrinas fascista e nazista, estabelece que ninguém deve sofrer intromissões arbitrárias na sua vida privada, nem ataques à sua honra e reputação. Uma vez que dispõe o artigo 18, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião, bem como o artigo 19 tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica no direito de não ser por ela censurado e de procurar receber e difundir, independentemente de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio. Chamo a atenção para esses artigos da Declaração da ONU de 1948, uma vez que eles têm sido ruidosamente massacrados pelos inquisidores auto-intitulados antifascistas. Esses militantes, no alto da mais profunda loucura de uma superioridade conferida por mandato transcendental, discriminam e querem calar todos os que se negam a seguir seus passos, sua cartilha, seus comandos. É absurdo pensar que a luta pelos direitos da pessoa humana possa se desenvolver através de métodos que suprimam os direitos da pessoa humana. Se a Declaração de 48 estabelece regras indispensáveis para que um Estado não seja tomado por fascistas, outra conclusão não há quanto aos antifascistas que suprimem e negam vigência a 1/6 do conteúdo da declaração. São eles, na verdade, os fascistas. Aos que cogitam tirar qualquer emissora do ar, respondo com as palavras do poeta Fernando Pessoa. Abro aspas. Não, nós, os liberais, não aceitamos. Não aceitamos um governo chamado do povo, que se pressupõe usar da força que deriva da aritmética, em geral fraudulenta, de eleições para suprimir todas as liberdades e oprimir todos os espíritos. Mais vale, então, um governo autoritário que ao menos mantenha a ordem nas ruas. Poderão dar todos os vivas, menos um. Nunca poderão gritar viva a liberdade. Raios os partam, são todos totalitários. Boa tarde, eu sou o Thiago Pavinato e está começando o Linha de Frente. Os nossos convidados de hoje são Nelson Kobayashi, professor Marcelo Suano e meu colega Felipe Monteiro. E estamos à espera também do Fernando Holliday. Vamos à pauta? Em mais um episódio lamentável de tentar implementar a censura, a campanha de Lula estuda pedir ao ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, que retire a Jovem Pan do ar. As informações são do colunista Guilherme Amado, do Metrópolis. Professor Marcelo, o que você acha? Onde é que nós vamos chegar? Onde o PT quer chegar? Onde o TSE pode chegar? Onde nós vamos chegar? Bom, inicialmente, meus cumprimentos a todos aqui à mesa, a você em especial, Pavinato, ao Felipe, ao Nelson e ao Fernando Holliday, que chegará em breve. Se não chegar, fica um grande abraço para ele, a produção, a equipe da Jovem Pan, que é fantástica, e a todo esse público que acompanha. Por que eu digo que é fantástica? Porque é uma característica da Jovem Pan que eu sempre vou repetir em todo lugar. Vir na Jovem Pan é dignificante. Por qual razão é dignificante? Porque a Jovem Pan trabalha com dignidade em tudo aquilo que ela faz. Por qual razão? Vou repetir o que eu já falei em outros lugares e já falei inclusive nesta casa aqui.
Você não pode ser neutro porque ninguém é neutro, mas você pode ser imparcial. Apesar de que, em situações de polarização, a imparcialidade não tem condição de ser aplicada, mas você pode ser isento. No entanto, se no processo de isenção você tenta mostrar as partes que estão em debate, você não tem capacidade de fazer isso porque você está envolvido, você pode ser honesto intelectualmente. Este é o ponto de partida que faz com que a Jovem Pan seja o que ela é. Ela é honesta intelectualmente. Por que ela é honesta intelectualmente? Porque ela apresenta os fatos tais quais eles se apresentam e colocam todos para debater e apresentar as suas perspectivas sem nenhum tipo de censura. Vamos agora à questão da censura. Sim, está ocorrendo censura. Não se pode admitir censura em qualquer hipótese que seja, sobre quem quer que seja. Exatamente pelo simples fato que é no debate que você pode buscar os mínimos valores básicos comuns em torno dos quais você pode construir um futuro coletivo, em que haja convergências e que haja a resposta às perspectivas individuais e às perspectivas dos grupos. Esse é o ponto de partida. Aonde o PT quer chegar, não sei se é possível falar PT, porque estão sendo minadas todas as possibilidades de falar qualquer coisa. Aonde que se quer chegar? Um Estado ditatorial? É possível que sim, porque a ditadura ela não se implanta apenas por um golpe de Estado ou por uma revolução socialista. Ela se implanta pela maneira como você controla a possibilidade do povo manifestar as suas intenções, razão pela qual são impostos todos os desejos daqueles que estão no poder. Hoje de manhã, o Danilo Gentili falou algo que eu achei genial. Ele disse assim: o que está acontecendo no Brasil é que nós temos o povo servindo a classe política e não a classe política servindo ao povo, porque a classe política, eles são empregados do povo e não o inverso. Mas por que isso ocorre? Porque se criou por um sistema político que é totalmente podre, que é o nosso presidencialismo de coalizão, uma forma de constranger a sociedade a acatar indivíduos que, quando chegam no poder, trabalham para se preservar no poder, independentemente de qualquer projeto coletivo. Vão lá para lá 3 ou 2 grupos em especial. Aqueles que vão para usufruir das benesses do poder, aqueles que vão lá apenas para sobreviver e aqueles que tentam fazer alguma coisa e descobrem que só lhes resta a sobrevivência e passam a trabalhar para se preservar naquele poder que adquiriram. Porque quem entra lá adquire um status que não é de uma sociedade de classe. É uma sociedade de estamentos, como se eles vão para lá para se tornar uma coisa especial e diferente da sociedade que lhes paga, porque eles são empregados do povo. E aí, os empregados do povo não são apenas os legisladores. Pagamos caro. Pagamos caro. São empregados do povo também aqueles do judiciário. Doutor Felipe, a gente sabe, como advogado, que o papel aceita tudo e a gente pode peticionar qualquer coisa. Você acha que uma ação dessa, ela tem a possibilidade de prosperar? Pavinato, é lamentável. É lamentável essa conduta da equipe jurídica do PT. E sobre o assunto liberdade de expressão, liberdade de imprensa, é um assunto que não tem que ter divergência numa democracia, né? Todo mundo tem que estar do mesmo lado. Pessoal da esquerda, pessoal da direita, pessoal do centro. Todas essas pessoas têm que defender o mesmo lado, o lado da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, que são princípios, né, mais do que direitos, né, que informam toda a democracia. Qualquer violação à liberdade de imprensa, liberdade de expressão, é uma violação frontal à democracia. Eu entendo que, se for notícia mesmo que o PT está tentando tirar a Jovem Pan do ar, entendo que realmente é uma medida completamente autoritária e descabida. E eu acho, Pavinato, respondendo a sua questão, que o TSE não deve aceitar. É normal, né, numa democracia e em um processo eleitoral, que os candidatos tentem tirar e impugnar a propaganda de um e de outro. Isso é normal. Agora, o que eu nunca vi e que me causa total estranheza, isso me deixa extremamente triste, é quando uma candidatura quer tirar a imprensa, né? Isso é um absurdo, né? Isso não tem qualquer tipo de justificativa, não tem qualquer tipo de legitimidade. Então, assim, é estarrecedor isso, né? É estarrecedor, e eu acho, eu creio e eu torço para o TSE, nesse ponto específico, a aceitar a decisão dele e não dar guarita para esse tipo de petição. Porque peticionar, você pode peticionar tudo. O que você não pode fazer é, por meio de uma decisão, violar o Estado Democrático de Direito. O que você acha disso, doutor Nelson Kobayashi?
Bom, Tiago, primeiro a gente tem que fazer algumas considerações. Esse pedido foi feito pelo Partido dos Trabalhadores, mas amparado por o que se chama, ou que se autodenominam de Frente Ampla pela Democracia, que chama muito atenção, porque em qualquer Estado democrático nós temos as liberdades consagradas. A liberdade de ir e vir, a liberdade econômica de empreender, de dispor dos seus patrimônios, respeitando, claro, a função social, a liberdade de se associar na sociedade civil e algumas liberdades indispensáveis também, como a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Quando não há imprensa, há uma intimidação do povo, primeiro, suprindo o direito à informação, que é direito básico de qualquer cidadão. E informação livre, informação que não seja doutrinada, não seja balizada por aquilo que quer seja um partido, quer seja um tribunal, que queiram limitar o acesso à informação das pessoas. Então, primeira coisa, Estado democrático pressupõe liberdades, dentre as quais a liberdade de imprensa. Eu espero mesmo que o Tribunal Superior Eleitoral preserve essa liberdade, porque senão nós estamos ensaiando o caminho para, aí sim, uma afronta à democracia que nós tanto preservamos no nosso país. Olha. Não cabe censura em estados democráticos. E isso fica, inclusive, como um alerta para a Frente Ampla pela Democracia. Essa Frente Ampla aí é meio esquisita, meio esquizofrênica. No dia 11 de agosto, né, foi assinada a Carta Aberta aos Brasileiros pela Democracia, carta que eu chamo gentilmente de carta escrita para analfabetos e lida por mudos diante de cegos. Né? Os signatários não se manifestaram. Fernando Holliday. Olha, bom, primeiramente uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando e a todos da bancada. Eu acho realmente um erro, não só do ponto de vista da nossa democracia, permitir que esse tipo de ação sequer seja discutida no Tribunal Superior Eleitoral, mas também um erro do ponto de vista estratégico do PT. O que a gente viu nos últimos dias, nas últimas semanas, foi justamente o Partido dos Trabalhadores tentando se desvincular de toda e qualquer associação à ditadura, a ataques à democracia. Na verdade, o justo oposto. Eles se colocaram como defensores da democracia e tentando se descolar da imagem que a campanha adversária de Jair Bolsonaro vem tentando colar das amizades, por exemplo, que Lula tem com Daniel Ortega na Nicarágua. E o que aconteceu na Nicarágua recentemente, faz aí algumas poucas semanas, foi justamente a retirada do ar de rádios católicas, a retirada do ar da CNN, uma emissora tradicional em vários lugares do mundo, e agora nós vemos uma ação do Partido dos Trabalhadores buscando censurar uma emissora de TV e de rádio aqui no nosso país. Então, do ponto de vista estratégico, do discurso, da narrativa da campanha petista, não faz o menor sentido. Mas aí nós vamos também além. O PT acaba também afastando o apoio do mainstream, isso é, diversas outras emissoras, diversas outras entidades de defesa da liberdade de imprensa se manifestaram contra não somente essa ação, mas também contra a abertura do inquérito colocada pelo TSE. Isso é, a imprensa tradicional, que vez ou por outra enxerga na candidatura de Lula uma alternativa à democracia, também se vê obrigada a repugnar esse tipo de ação. E, por fim, nós temos um impacto sobre os indecisos. Os indecisos hoje buscam a alternativa menos radical para essas eleições. E a tentativa de Lula, principalmente no primeiro turno, foi se apresentar como uma alternativa razoável, o Lula paz e amor, o Lula moderado. Mas o que a gente vê a este ataque à imprensa, a esse ataque às liberdades, é justamente o contrário. É um discurso que afasta os indecisos, que diminui o potencial de voto do candidato do PT, porque, no ponto de vista prático e pragmático, quem vem atacando a democracia de forma absolutamente vil e covarde nessas eleições tem sido a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Felipe, quer fazer um comentário? Eu queria fazer um comentário breve, Pavinato. Concordo com o que o Holliday falou, né? Eu não vejo nenhum tipo de benefício do PT, esse tipo de postura. Primeiro, porque todo mundo muito louco, não pagaram o publicitário.
Primeiro que remonta realmente ao autoritarismo, coloca o Lula no mesmo patamar do Bolsonaro, naquilo que o pessoal que defende o PT fala sempre que o Bolsonaro é autoritário. E mais do que isso, se você pegar, por exemplo, as últimas pesquisas, né? E eu sei que vocês não gostam de pesquisa, mas eu ainda confio nas pesquisas, né? Se pegar as últimas pesquisas, você vê que o nível de rejeição do Lula vai subindo e do Bolsonaro vai caindo, né? E isso tem um motivo, esse contencioso injustificado da campanha do PT, assim como o protagonismo de várias pessoas, como Jean Williams, como Janones, né, com uma atitude completamente autoritária, abusiva, coloca a campanha do Lula como uma imagem completamente antipática, né? Então essa postura é ruim até para o PT, é ruim até para o Lula. Todo mundo está vendo isso, né? Todo mundo está vendo isso. Né? Várias pessoas estão mudando de voto por conta dessa postura autoritária. Então é um erro realmente estratégico, é um erro político, é um erro eleitoral, é um erro. Eu lembro do José Serra, quando ele concorreu com Lula em 2006. Ele tinha uma frase ótima para falar do PT. Ele falava: o PT bate a carteira e sai gritando, pega ladrão.